Vereador Gilmar, quais foram os assuntos que foram discutidos nesta noite, nesta sessão ordinária? Boa noite, Alemão, aí a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova e quem nos acompanha aí também, né, pela internet, enfim. Boa noite a todos e hoje na Câmara nós, né, o assunto, né, por mais já era esperado, né, o assunto mais falado foi a questão do Covid, da preocupação que a Câmara está trazendo em relação a isso, mas é uma preocupação geral, né? O município todo, o país, enfim, o mundo está focado nisso hoje, mas os trabalhos aqui continuam, né? Nós continuamos aqui funcionando, apesar de com restrição para a aglomeração, e os trabalhos da Câmara também continuam. E hoje nós votamos aqui, nós votamos crédito adicional, recurso extra que chega, que entra no município e o prefeito tem que pedir uma abertura de crédito adicional para que para que a Câmara vote esse crédito adicional e implemente nas contas do município. Nós votamos também um projeto que faz associação da Câmara com a União das Câmaras do Estado de Mato Grosso, que é o CEMAT. Nós tentamos no ano passado, mas por conta da documentação não foi possível, esse ano foi possível. E nós fechamos a votação hoje, aprovando, então, né, esse convênio da Câmara com a União das Câmaras do Estado de Mato Grosso, com o CEMAT. E, por fim, também, nós, além de ter baixado alguns projetos que serão votados na sessão anterior, aliás, na próxima sessão, como, por exemplo, o que traz o curso do TDI, né, é um curso que os técnicos de desenvolvimento infantil já estavam esperando há muito tempo, que, graças a Deus, vai acontecer. Agradecer também ao secretário de Educação por ter empenhado nessa corrida. Então, nós estamos aí na próxima sessão estaremos votando esse projeto e alguns outros que devem entrar também. E hoje também nós votamos um que foi mais polêmico, né, vamos dizer assim, que é as contas de governo. As contas anuais, elas são avaliadas pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado. Ela foi para o TCE, essas contas de 2018. A de 2017 foi aprovada, sem ressalvas, tudo certinho. Como já havia de esperar, 2018 já não veio, né, com aquela tranquilidade toda. Já veio com ressalvas negativas. Então, foram vários apontamentos do Tribunal de Contas em termos de irregularidade nas contas de governo de 2018. E essas irregularidades, elas somaram 10, eles recorreram, conseguiram justificar, mas ainda ficaram 8 irregularidades nas contas de governo de 2018. Essas irregularidades, nós discutimos ela aqui através... que aí vem o parecer do Tribunal de Contas para a Câmara. O parecer foi bem dividido lá na votação, mas, enfim, acabou vencendo o parecer favorável às contas de governo. Então, assim, com o parecer favorável, aí a Câmara avalia se vai e se... aprecia e se vai de acordo com o Tribunal de Contas ou contra o Tribunal de Contas. Então aí vai do voto de cada vereador. Considerando que teve 8 apontamentos, e dentre esses apontamentos teve a aplicação de um valor abaixo do mínimo na educação, né, que é 24,84, que foi aplicado, apesar dos questionamentos, eles tentaram, o tribunal ainda considerou que não aplicou o mínimo na educação, que foi uma das ressalvas de negatividade nas contas, né? Então, o mínimo que se deve aplicar é 25% e não foi atingido 25%. E, claro que saúde, né, aplicou acima, como foi falado também da questão da folha de pagamento, que está dentro do limite, né, está no limite responsável, vamos dizer assim, entre outras coisas. Só que o Tribunal de Contas avalia o todo, né? Avalia o todo. E assim, é claro que nós lamentamos muito quando a gente vê uma situação que o investimento de uma área tão importante como a educação não atingiu o limite mínimo. Mas, enfim, não foi só esse o problema, porque nós tivemos lá também, por exemplo, uso de superávit financeiro sem passar pela Câmara. Então, se foi também mencionado aqui, né, no parecer do Tribunal de Contas. Então, assim, eles deveriam pedir um crédito adicional para usar um recurso lá de 2.650.000. Deveria ter aberto, mas não passou pela Câmara. Também é uma irregularidade grave, muito grave. Ou seja, subestimou,
né, a orientação da Câmara no uso desse recurso. Então, no meu entendimento, é uma situação grave. Outra coisa, o valor orçado para o ano terminou com deficitário, terminou com um problema de déficit. Aquela vez, eu não sei, acho que o cidadão lembra, vocês da imprensa lembram, que eu falei que havia um déficit no município, né? Inclusive eu fui questionado pelo executivo, pelo próprio prefeito e por outras pessoas que falaram que não é nada disso, isso não existe, está falando isso aí, mas a coisa não é bem assim, a gente está tudo certinho, está redondinho, não teve problema nenhum. Inclusive o Tribunal de Contas cita aqui que houve pagamento que não foi contabilizado de acordo com o que estava exposto para eles, ou seja, mandou um balanço para o Tribunal de Contas e houve pagamento para ente privado que não estava contabilizado. Então, assim, são várias ressalvas do Tribunal de Contas naquele ano de 2018, que é o ano que eu sempre falei, é um ano crítico, é um ano que o município gastou excessivamente, no meu ponto de vista, né? E foi quando eu questionei e que aí eu fui rechaçado por alguns, inclusive, que eu estava falando isso por questão política, que eu não tinha conhecimento da situação, assim como o vereador falou hoje, que vereador não pode falar por sua opinião, mesmo tendo um parecer desse aqui do Tribunal de Contas nas mãos. Isso assim me deixa frustrado, né? Um colega falar uma coisa dessa. Então eu fico triste, porque se nós fomos eleitos para representar a população e aquilo que a gente achar que é correto a gente vai fazer, o que achar que é incorreto a gente vai discutir, né, para que acerta, e se for o caso a gente vai contrário, como por exemplo, eu fui contrário à aprovação do parecer do Tribunal de Contas, ou seja, contrário à aprovação das contas do município de 2018, não só por conta todos esses apontamentos, que alguns deles até são relevantes, né? Por exemplo, questão de aplique, acontece, às vezes falta uma emenda de um deputado ou outro, acontece algumas coisas assim. Só que quando eu vi que o município estava endividado, eu alertei, eu falei, e eu fui questionado na época como alguém que não sabia do que falava e que estava errado sobre aquela opinião, que estaria fazendo politicagem, né? E esse não é meu objetivo, prejudicar ninguém por conta de política, mas eu vou cobrar sim aquilo que deve ser cobrado. E, enfim, Alemão, esse projeto ele veio num momento assim, vamos dizer, ruim, nós estamos passando por tudo isso, e é ruim você ter uma discussão acalorada, mas ele requer essa discussão, para que a população também entenda o teor da coisa e sinta que é um projeto que é de grande relevância. Nós estamos aprovando as contas onde nós criticamos que tinha muita coisa errada. Se falasse, nós não criticamos, não tinha nada errado, e o Tribunal de Contas assim mesmo reprovasse, e se eu tivesse o entendimento que as contas estariam corretas, eu votaria a favor das contas. Então, se a gente criticou, se a gente falou, apontou onde estavam os erros, os gastos, os excessos, e de repente vem as contas para a Câmara, a gente vota favorável, e com todos esses apontamentos negativos, eu acho de tamanha inconveniência, de tamanha irresponsabilidade. Mas entendo, a maioria dos vereadores votaram a favor, o projeto, ou seja, o relatório do Tribunal de Contas foi aprovado. Então é isso aí, né? Foi aprovado, salvo engano teve 2 votos contrários, né? Contra 9 votos favoráveis. Enfim, a gente traz isso para a população, não vamos dizer assim, o prejuízo ele ficou lá em 2018, mas cabe à Câmara analisar esse prejuízo, e assim, foi analisado dessa forma, a maioria entendeu que vai de acordo com o Tribunal de Contas, e o que eu falei também é que eu acho assim, essas medidas, essas decisões, às vezes eu fico observando que ela depende muito do corpo jurídico que está sendo, que é levado para debater. Então, assim, às vezes tem prefeito que tem um corpo jurídico, né, vamos dizer assim, pequeno, né, com menos conhecimento, ou seja, não tem condições, né, de mandar um corpo jurídico mais forte, e uma ressalva dessa pode acabar reprovando as contas. Eu lamento, porque eu acho que a justiça tem que ser para todos, tem que ser igual. Né, tem que ser igual. Vereador Gilmar, o que a gente aqui na plateia pôde observar, embora não tenha ninguém, né, só nós da imprensa, mas o que a gente observou na hora do voto é que vários vereadores não têm um amplo conhecimento ou conhecimento profundo dessa questão, como o senhor está colocando, na hora de dar o voto.
o que a gente percebeu? Que alguns vereadores votaram por ser partidários e foram de carona. Assim, é claro que é complicado para eu falar isso aí para a gente, né, não criar uma animosidade na Câmara, até porque a gente tem que respeitar cada um, mas eu só tenho consciência de uma coisa, Alemão. Eu tive, como sempre faço, eu tive o cuidado de tirar o meu tempo. Às vezes igual eu falo, às vezes eu passo madrugada lendo, né, pesquisando, acompanhando o que está acontecendo, para a gente chegar aqui amparado, né, e sabendo o que está fazendo, né, para chegar uma discussão saudável, enfim, alguns, né, como por exemplo, o vereador quando altera demais ali, querendo, né, impor a sua fala de qualquer jeito, e não é saudável isso aí, acaba tirando a gente do sério também, mas não é saudável e demonstra, sim, realmente que quando a pessoa apela para a agressividade é porque ela não está com conhecimento para debater a coisa da forma que tem que ser debatida. E os projetos eles têm que ser analisados, isso é importante. Os projetos que vêm para a Câmara eles têm que ser discutidos. Às vezes o tempo acaba não sendo suficiente, a gente pode mesmo assim cometer alguns pecados aqui dentro. Mas tem que ser bem analisado e é uma obrigação de todos. Não é uma obrigação minha, do presidente ou do vereador da mesa ou dos vereadores aqui, dos membros das comissões. É uma obrigação de todos analisar os projetos, debater, discutir e colocar a sua opinião sobre o porquê está votando a favor ou contrário. Às vezes desagrada a alguns, mas na nossa opinião nós estamos aqui para isso. Né? Nós não temos que ficar, né, nos ausentar, ficar numa zona de conforto. Nós temos que sim que debater e falar o que tem que ser falado. E agora a próxima sessão já está marcada para um novo horário devido a esta infestação. Esse é o primeiro caso do coronavírus confirmado em Canarana. Sim, agora nós, numa reunião interna aqui, nós decidimos que para não fazer dois momentos, que nem assim, à tarde nós reunimos, discutimos projeto. E agora, à noite a gente senta, né, a gente vem aqui para fazer a sessão, enfim. Agora a gente vai dar a sequência, vai ter estudo de projeto, né, às 14 horas. Esse estudo, na realidade, é só para que subentende que todos já estudaram. E aí a gente só reúne para tratar de algumas acertos nessa situação, algumas cópias que ainda não existem passar para os demais, enfim, coisa bem básica mesmo. E agora a mudança foi para as 15 horas. Às 14 nós temos estudo de projeto e às 15 horas nós teremos as sessões, enquanto durar esse período de quarentena, nesse período aí de tensão por conta do Covid-19, né? Ok, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, obrigado aí pela presença, né? É bacana ver a imprensa aqui e vocês estão sempre presentes, eu agradeço. E agradecer a Deus e pedir para a população que se ajoelhe, né? Nessa hora não adianta, às vezes você quer fugir do inimigo, mas ele dá um jeito de pegar. Quando você procura Deus, você ajoelha, põe seu joelho no chão, Deus te livra desse inimigo. E a vida continua. E nós temos que lembrar da frase, né? O brasileiro não desiste nunca. É hora da gente levar essa frase a sério. O brasileiro não desiste nunca.